Capítulo 741 Roubando o ponto de alguém. O corpo de Shu Feng'an ficou frio no momento em que o chicote atingiu seu corpo. Todos os pensamentos caóticos em sua mente surgiram como uma inundação. Eles se tornaram uma existência extremamente caótica dentro de seu corpo e o faziam sentir como se estivesse sendo dilacerado. Seus passos diminuíram involuntariamente e até mesmo seu Dao tornou-se instável. Ele não conseguia imaginar que tipo de chicote era aquele para ter um poder tão terrível. Nesse momento, Wang Lin avançou. Ele não avançou em direção a Shu Feng'an, mas em direção ao lótus de Shu Feng'an, roubando o lugar. Nesse momento, o cabelo de Wang Lin se movia sem vento e sua roupa balançava com o vento. Seus olhos brilhavam como um raio e, embora seu rosto estivesse pálido, ele exalava uma aura extraordinária. Em pé em cima do lótus Dao de Shu Feng'an, Wang Lin se virou. Seus olhos brilhavam como uma tocha quando ele olhou para Shu Feng'an. Ele estava no lótus, que era o mesmo que estar no Dao de Shu Feng'an. Embora na realidade isso não tenha surtido efeito, simbolicamente, foi um ataque incrivelmente. Shu Feng'an finalmente suprimiu todos os pensamentos caóticos em sua mente. Seu coração Dao já havia enfraquecido, e quando ele viu Wang Lin de pé em seu lótus, sua expressão imediatamente empalideceu. Wang Lin não disse uma palavra enquanto olhava friamente para Shu Feng'an. Ele acenou com as mangas e realmente se sentou no lótus. Nesse momento, o poder do rio do submundo tornou-se cada vez mais intenso e imediatamente envolveu o lótus. Shu Feng'an havia perdido a batalha de Dao. Sua expressão ficou pálida e ele tossiu com a boca cheia de sangue. Ele então recuou imediatamente com um sorriso autodepreciativo e, ao mesmo tempo, sua mão afiorou um selo. A energia de origem dentro de seu corpo imediatamente se reuniu em suas mãos. Eu ainda tenho um feitiço de origem. Deus-diabo formado na origem. O rosto de Shu Feng'an tornou-se feroz. Ele já odiava esse inimigo, cujo nome ele nem sabia, até os ossos. A energia da origem se reuniu em suas mãos e então uma chama negra diabólica de repente se formou entre suas mãos. Esta chama diabólica era como a chama de uma vela bruxuleante. Era como se houvesse um demônio devorador de corações lutando dentro da chama. Em um piscar de olhos, a chama diabólica absorveu uma grande quantidade de energia de origem, fazendo com que ela brilhasse intensamente e se expandisse enormemente. Exalava uma fumaça negra e espessa que se transformou na forma de um demônio com um único chifre. Sua aparência era semelhante à do demônio espalhado, mas não era tão forte. Uma poderosa sensação de crise surgiu no coração de Wang Lin. Sua mão direita acertou o lótus e então ele pulou. Então sua mão direita pressionou entre as sobrancelhas e ele avançou diretamente para o diabo. Sua velocidade era extremamente rápida e, quando ele se aproximou, o terceiro olho entre as sobrancelhas lançou uma poderosa luz vermelha. A luz vermelha não se espalhou, mas aumentou. Agora ele parecia extremamente demoníaco. No momento em que o demônio apareceu, ele soltou um rugido e mordeu o ombro de Shu Feng'an. Em seguida, arrastou-o no ar, e o engoliu. Depois que terminou de devorá-lo, ele virou a cabeça e olhou para Wang Lin. Em seguida, ele avançou enquanto soltava um rugido e balançava suas garras. As garras pareciam rasgar os céus e a terra, liberando um estridente agudo. Nesse momento, as veias do rosto de Wang Lin saltaram. O terceiro olho entre as sobrancelhas se abriu instantaneamente e lançou um raio de luz em forma de leque. O corpo daquele demônio foi imediatamente exposto à luz vermelha em forma de Fian e parecia que estava ficando transparente. Até Shu Feng'an, que era como um feto dentro do diabo, tornou-se visível. No momento em que as garras diabólicas se fecharam, a mão direita de Wang Lin apontou para ela e ele gritou, pare. O feitiço parar desceu como uma grande força, era como se o mundo inteiro tivesse parado neste momento. Embora o diabo tenha se recuperado quase imediatamente, aquela pausa deu a Wang Lin uma excelente oportunidade. No momento, o diabo estava completamente cercado pela luz vermelha e seu corpo exalava uma grande quantidade de fumaça preta. Ele soltou uma explosão de gemidos miseráveis e seus gritos eram extremamente violentos. Até mesmo Shu Feng'an, que estava em um estado dormente dentro do corpo do diabo, abriu os olhos. A expressão de Wang Lin estava pálida. Ele não conseguiu manter a luz vermelha da terceira luz por muito tempo, porque este feitiço usou muita energia de origem. Wang Lin apenas manteve o terceiro olho aberto por 2 respirações de tempo antes de a luz vermelha desaparecer. No entanto, neste momento, Wang Lin deu um tapa em sua sacola e a
Espada celestial apareceu em sua mão. Ele ergueu a espada e ela caiu rapidamente. Chope celestial. Um rugido estrondoso ecoou pelos céus e pela terra. O que foi picado não foi a carne ou o poder, mas a lei do mundo. No momento em que a lei fosse cortada, o feitiço naturalmente entraria em colapso. Esse corte também permitiu que Shu Ligou fizesse sua parte. A intenção da espada antiga e densa imediatamente encheu o mundo. A espada celestial havia caído, mas o diabo não estava ferido e os olhos de Shu Feng'an brilharam dentro do diabo. No entanto, neste momento, fosse o diabo ou Shu Feng'an, nenhum deles se moveu um centímetro. Um momento depois, as rachaduras apareceram no diabo e uma energia diabólica escapou das rachaduras. Depois que toda a energia diabólica se dissipou, Shu Feng'an foi exposto. Shu Feng'an já estava morto. Um rastro de sangue saiu do canto da boca de Wang Lin. Matar um cultivador em ilusório foi realmente difícil. Wang Lin guardou a espada celestial e estendeu a mão em direção ao chão. Ele recolheu todos os fragmentos estilhaçados do tesouro e saiu rapidamente. Quanto ao lótus do diabo dentro do rio do submundo, ele não desapareceu por algum motivo. Em vez disso, foi absorvido pelo rio do submundo e foi lentamente sendo refinado. Quando percebeu isso, Wang Lin revelou uma expressão pensativa. Eu me pergunto se a manifestação física do Dao pode ser refinada em um tesouro mágico. Enquanto ele voava, o senso divino de Wang Lin se espalhou. Esta batalha definitivamente atrairia alguns cultivadores, então Wang Lin voou para longe. Mesmo depois de estar a dezenas de milhares de quilômetros de distância, ele ainda não parou. Este fragmento era extremamente vasto e muito mais estável do que o reino celestial da chuva. Se este fosse o reino celestial da chuva, esta batalha teria definitivamente causado o colapso do fragmento. Wang Lin voou por 3 dias antes de finalmente ver a vantagem à sua frente. Nesse ponto, ele parou e olhou em volta. Não muito longe, havia uma montanha cheia de trovões. Wang Lin avançou diretamente para a montanha. Ele usou a espada celestial para fazer uma caverna antes de se sentar e cultivar. Durante a batalha com Shu Feng'an, Wang Lin usou o golpe celestial e o terceiro olho. Então a energia de origem dentro de seu corpo foi consumida. No entanto, ele devorou 2,5 raios de trovão celestial que ele não refinou, mas manteve dentro de seu corpo. Ele rapidamente os refinou e recuperou a energia de origem que havia usado na batalha. Além disso, este lugar era o reino celestial do trovão, então tudo aqui, incluindo as plantas e as montanhas, continha trovões. Era como uma terra sagrada para Wang Lin. E cultivar aqui seria muito mais rápido do que fora dela. Ele era como um peixe na água. Enquanto cultivava, Wang Lin tirou o lótus do rio do submundo. O lótus estava desolado e, no momento em que deixou o rio do submundo, deu sinais de que estava se dissipando. Wang Lin observou por um momento antes de colocá-lo de volta no rio do submundo. Em seguida, ele tirou todos os fragmentos que havia reunido. Pelos fragmentos, ele poderia dizer que se tratava de um tesouro em forma de vaso. As flutuações celestes vindo deles eram extremamente estranhas. Parecia energia espiritual celestial, mas também não. Enquanto olhava para os fragmentos, Wang Lin começou a pensar. Então seus olhos se estreitaram de repente e ele murmurou para si mesmo, será que esta ferramenta de origem está quebrada? Neste momento, uma luz vermelho-sangue voou rapidamente através do Aleaven Star System. No final desta luz vermelha estava um planeta vermelho escuro. Este planeta era muito grande e emitia uma aura muito estranha. Era impossível determinar se essa aura era energia espiritual celestial, energia diabólica ou energia demoníaca. No final das contas, foi extremamente estranho. Este planeta não estava estacionário, mas movendo-se lentamente. A luz vermelha parou diante do planeta e depois desapareceu, expondo uma pessoa. Essa pessoa tinha cabelos ruivos, sobrancelhas vermelhas e vestia uma túnica vermelha. Ele parecia muito bonito e estava na casa dos 40 anos. Enquanto ele olhava para o espaço circundante e o planeta vermelho escuro, um traço de melancolia apareceu em seus olhos. Ele juntou as mãos e disse respeitosamente, o filho de Yao Luodong, Yao Kong, voltou para a família. Os arredores estavam completamente silenciosos. Depois de um longo tempo, o planeta vermelho escuro parou de repente e uma voz rouca veio de dentro. Quando seu pai deixou a família, ele não disse que não importa quantas gerações passassem, todos vocês nunca voltariam. Yao Kong soltou um suspiro.
Ele realmente não queria voltar para o Eleven Star System e usar a pedra Eleven que seu pai o deixou. No entanto, se ele não voltasse para o Eleven Star System, ele não poderia estar em paz. Tudo isso era para sua filha, Yao Shishui. Essa pessoa era um ancestral de sangue. Assim que ele falou, ele foi interrompido pela voz rouca. Deixe este lugar e volte para o Aliança Star System que seu pai escolheu. O templo da minha família Yao não tem o nome Yao Luodong. Essa voz estava cheia de determinação e resolução, e não permitia que ninguém duvidasse ou questionasse. O ancestral de sangue cerrou o punho e disse: Avô. Minha única filha, Yao Shishui, foi raptada do Aliança Star System e trazida para cá. Não se sabe se ela está viva ou morta. Ela tem o sangue da família Yao. Aquela voz rouca calou-se. Depois de muito tempo, um suspiro antigo veio dele, Yao Shishui. A voz era muito suave. Depois de um tempo, ele disse lentamente: calculei que ela está dentro do reino celestial do trovão. Vá e traga minha bisneta de volta. Vá para o templo celestial do trovão com meu token e eles o enviarão. Se você se atrasar, nem mesmo eles poderão enviá-lo para o reino celestial. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 742, Devil, Lotus. Capítulo 742, Devil Lotus. O reino celestial do trovão era muito maior do que o reino celestial da chuva do Aliança Star System. Para ser mais preciso, o reino celestial do trovão foi melhor preservado do que o reino celestial da chuva. Na borda de um dos fragmentos havia uma montanha que constantemente emitia trovões. Explosões de trovões pareciam cobras prateadas movendo-se constantemente pela montanha. Qualquer um que visse isso ficaria chocado. O céu estava escuro e trovões ocasionalmente caíam na montanha. Era como se o céu e a montanha estivessem ligados. Estrondosos estrondos ecoariam continuamente e não se dissipariam por muito tempo. Havia uma caverna no meio da montanha. Wang Lin estava sentado em posição de lótus nesta caverna, curando seus ferimentos. A guarda celestial também se cultivava na entrada se recuperando. Neste dia, Wang Lin abriu os olhos e lançou um flash dourado. Diante dele estavam 10 pedaços de fragmentos de formatos diferentes que flutuaram lentamente no ar como se uma mão gigante os estivesse segurando. Wang Lin começou a refletir. Ele não tinha visto como era a ferramenta de origem do reino celestial do trovão. No entanto, ele adivinhou que havia 70% de chance de que esses fragmentos pertencessem a uma ferramenta de origem. Wang Lin ergueu a mão e pegou um dos fragmentos. Depois de examiná-lo cuidadosamente, ele o largou antes de pegar outro pedaço. Assim, ele gravou cada pedaço em seu coração e então fechou os olhos. Assim como ele deduziu restrições, ele começou a deduzir a combinação mais precisa dentro de sua mente. O tempo passou lentamente. 1 hora depois, Wang Lin abriu os olhos. Ele franziu a testa enquanto olhava para os fragmentos à sua frente. É impossível que esses fragmentos formem um tesouro mágico completo, pois há peças faltando. Depois de refletir em silêncio por um momento, Wang Lin acenou com a mão. Os fragmentos foram cercados por energia espiritual celestial e começaram a se mover. As peças se conectaram para formar um vaso. Havia rachaduras como cicatrizes entre cada fragmento, dando uma sensação de beleza incompleta. Além disso, de um lado do vaso faltavam várias peças que o impediam de ficar completo. Depois de procurar por um tempo, Wang Lin acenou com a mão e os fragmentos se desfizeram mais uma vez. Ele então os colocou de volta em sua bolsa. Aquele Shu Feng'an era um cultivador de yin ilusório, então por que ele não tinha um saco de contenção? Wang Lin ficou intrigado com isso depois de matar Shu Feng'an. Depois que Shu Feng'an morreu, seu corpo se dissipou. O senso divino de Wang Lin se espalhou e ele descobriu que não havia deixado para trás um saco de contenção. Este foi um fenômeno muito estranho. O nível de cultivo dessa pessoa era muito alto. Mesmo que ele não tenha preparado nenhum tesouro mágico para esta viagem ao reino celestial do trovão, ele ainda deveria ter preparado algumas pílulas. Além disso, se ele tivesse algum ganho, não poderia simplesmente segurá-lo na mão. Wang Lin franziu a testa e ficou completamente perplexo. Deve haver algum motivo que eu não conheço, ou existe um método de armazenamento desconhecido para os estranhos. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele pensou no lótus do diabo dentro do rio do submundo. Poderia ser. Os olhos de Wang Lin brilharam e com um pensamento o rio do submundo apareceu ao seu redor. O rio do submundo foi formado por seu Dao,
Então seu tamanho pode mudar. A mão direita de Wang Lin atingiu o rio do submundo, fazendo com que uma grande quantidade de espíritos ressentidos lá dentro puxassem o demônio Lotus de Shu Feng'an. Seus olhos brilharam enquanto ele olhava para o Lótus do Diabo. Essa coisa não poderia deixar o rio do submundo por muito tempo, ou iria desaparecer. Somente estando dentro do rio do submundo a dissipação poderia ser retardada. Nesse momento, a chama diabólica já havia se apagado, deixando para trás o Lótus sombrio. A mão de Wang Lin formou um selo e a energia espiritual celestial se reuniu em seus olhos. Ele olhou para o Lótus. Parecia haver uma aura turva dentro do Lótus, mas essa aura não estava morta e estava girando lentamente. Quando Wang Lin olhou para ele, a rotação imediatamente acelerou e ele podia ouvir vagamente um rugido vindo de dentro. Parecia que estava usando algum método misterioso para sair do olhar de Wang Lin. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele soltou um bufo frio. Ele não apenas não desviou o olhar, mas deu à estranha aura uma oportunidade de aparecer. O gás negro saiu e imediatamente se transformou em um demônio que tentou devorar Wang Lin. No momento em que aquele demônio tentou devorar nosso Wang Lin, seu corpo imediatamente estremeceu como se tivesse descoberto algo inacreditável. Ele soltou um grito e, imediatamente se virou para retornar ao Lótus do Diabo. Porém, já era tarde demais. A alma original de Wang Lin disparou e correu atrás dele enquanto emitia rajadas de trovão. Ele agarrou diretamente o diabo. Enquanto o diabo soltava rajadas de gritos ansiosos, ele foi arrastado de volta para o corpo de Wang Lin. Não posso refinar um demônio disperso, mas um demônio tão pequeno não tem chance. Os olhos de Wang Lin estavam calmos enquanto o grito do diabo foi abafado por um trovão. O grito foi ficando cada vez mais fraco até que desapareceu completamente e o diabo foi devorado por sua alma de origem. Cultivadores comuns não possuíam habilidades devoradoras como essa. Normalmente, isso veio de alguns métodos de cultivo demoníacos. Quanto a Wang Lin, era porque ele era um devorador de almas. Depois de devorar o demônio, os olhos de Wang Lin emitiram um brilho escuro como se contivessem um traço de energia diabólica. No entanto, isso logo passou por seus olhos, dissipando toda a energia diabólica, e Wang Lin voltou ao normal. Ele lambeu os lábios. Nesse momento, ele podia sentir claramente que não apenas toda sua energia de origem havia sido recuperada, mas também havia aumentado um pouco. Era como se toda a energia de origem tivesse sido comprimida. Depois que o gás preto desapareceu, o interior do Lótus não estava mais turvo e Wang Lin pôde ver outro espaço dentro do Lótus. Havia 4 contas cristalinas emitindo luz brilhante flutuando dentro. No entanto, eles pareciam instáveis, como se pudessem quebrar a qualquer momento. Nesse exato momento, Wang Lin olhou, e uma conta de cristal desmoronou e se dissipou. Vendo que as outras contas de cristal estavam prestes a desabar, a mão direita de Wang Lin imediatamente alcançou e agarrou 2 contas. Quando ele estava prestes a pegar o terceiro, aquela conta desabou. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele retirou a mão direita com 2 contas dentro. Depois de tirá-los, as contas pararam de desmoronar. O sentido divino de Wang Lin entrou nas contas e ele ficou imediatamente chocado. Que feitiço interessante, usar algo formado por Dao como um saco de contenção. Wang Lin respirou fundo e entendeu por que Shu Feng'an não tinha um saco de contenção. Usar o Dao para formar seu próprio espaço e armazenar coisas preciosas dentro para proteção máxima. Este feitiço é muito prático. Nesse momento, depois que o Lótus perdeu as contas de cristal e o gás preto, ele secou rapidamente. Foi como se milhares de anos tivessem se passado, ele secou completamente e finalmente desapareceu. Wang Lin desviou o olhar e esmagou uma das contas de cristal, fazendo com que um frasco de comprimidos aparecesse. A garrafa ainda estava lacrada com cera, o que significava que nunca havia sido aberta antes. Um delicado chu estava gravado na garrafa. Depois de quebrar a cera, o cheiro da energia espiritual celestial saiu, fazendo a pessoa se sentir extremamente confortável tanto física quanto mentalmente. Havia apenas uma pílula dentro do frasco e, embora Wang Lin não conhecesse o efeito da pílula, ela não era absolutamente normal. Depois de olhar para ela por um longo tempo, Wang Lin guardou a pílula e quebrou a outra pérola. Houve um flash de luz e um talismã apareceu. Este talismã parecia extremamente comum, sem nada de incomum nele. Havia uma runa simples desenhada nele usando o senabre. O que é isso? Wang Lin se assustou e pegou o talismã para olhar mais de perto.
Parecia-se com os talismãs que vira nos primeiros dias de cultivo, usados por cultivadores de baixo nível. Se Xu Fenghan armazenou, dentro de seu Dao, não pode ser normal. Os olhos de Wang Lin se estreitaram, e depois de olhar por um longo tempo, ele ainda não conseguiu encontrar nenhuma pista. Depois de refletir um pouco, ele guardou o talismã e não pensou mais nele. Então seu corpo estremeceu e ele saiu diretamente da caverna. O guarda celestial o seguiu e se fundiu com sua sombra. Logo antes da montanha do trovão estava a borda do fragmento. Houve um campo de trovão na borda do fragmento. Os raios eram como correntes enferrujadas que se estendiam na escuridão. No reino celestial da chuva, havia matrizes de transferência. No entanto, o trovão no reino celestial do trovão é muito poderoso para colocar matrizes de transferência, então viajar depende da força dos pés. Wang Lin ponderou. Ele não se apressou em deixar este fragmento, mas procurou cuidadosamente na área por qualquer local com flutuações de energia espiritual celestial. Enquanto ele voava, a expressão de Wang Lin mudou repentinamente. Teu raios de energia a espada voou para ele de frente. Havia um homem e uma mulher naqueles dois raios de energia da espada. O homem estava vestindo uma túnica azul, escura com seu cabelo comprido enrolado em uma fita azul. Ele parecia ter cerca de 30 anos e tinha uma aparência extraordinária. A mulher parecia ter cerca de 28 anos e, embora sua aparência também fosse bonita, seus olhos de fênix pareciam malignos e faziam parecer que ela tinha um temperamento estranho. Enquanto os dois estavam voando, eles avistaram Wang Lin, e os dois não puderam deixar de parar. Eles cuidadosamente espalharam seus sentidos divinos e ficaram ligeiramente aliviados ao descobrir que Wang Lin estava apenas no auge do estágio final do ascendente. Os dois se entreolharam e, sem dizer uma palavra, voaram para longe. Enquanto os dois investigavam o cultivo de Wang Lin também examinou o deles. Ambos estavam no auge do estágio final de ascendente e ainda não haviam rompido. Eles não tinham muita energia de origem dentro de suas almas de origem, ao contrário dele, que já havia atingido um ponto de saturação. Os dois não queriam problemas e saíram rapidamente. Wang Lin apenas deu uma olhada antes de retirar o olhar e continuar a olhar para o chão. O Thunder Celestial Realm tinha aberto muitas vezes, então a colheita cada vez seria menor. No entanto, uma vez que houvesse uma colheita, havia uma grande chance de ser algum tesouro de alta qualidade. Wang Lin tinha experiência no reino celestial da chuva, então era muito mais fácil. Em um piscar de olhos, o restante do mês passou. Wang Lin não encontrou muitos cultivadores, apenas 3 a 5 pessoas. Entre eles, ele não tinha visto nenhum cultivador em ilusório. A maioria deles era ascendente, e houve, até mesmo uma transformação de alma. Wang Lin vasculhou todo o fragmento uma vez a cada mês e não encontrou nada. Depois de refletir um pouco, ele parou de procurar e voltou a toda velocidade para o ponto de partida. Neste dia, enquanto Wang Lin estava voando, seus olhos se estreitaram de repente. No solo à distância, uma formação de íons restrita apareceu de repente. Embora essa restrição estivesse oculta, estava claro como o dia para um mestre da restrição como Wang Lin. Ele se lembrava claramente de que não tinha visto essa restrição quando passou por aqui antes. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 743. Li Yuan. Capítulo 743. Li Yuan. Depois de dar alguns olhares, Wang Lin pousou. Essa restrição não era muito grande, apenas cerca de vários milhares de pés de largura. O que era maravilhoso nessa restrição era que ela estava entrelaçada com a montanha próxima, por isso estava extremamente bem escondida. Se Wang Lin não estava confiante de que não havia restrições aqui antes, ele poderia facilmente ter perdido isso. O que era mais importante, porém, era a energia espiritual celestial que essa restrição emitia. Esta restrição contém energia espiritual celestial que se fundiu com o ambiente. Isso é incrível. No entanto, é precisamente essa energia espiritual celestial que é a falha. Afinal, esses são dois tipos de energia espiritual celestial, e eles não se fundiriam completamente em um curto período de tempo. Wang Lin desviou o olhar e deduziu a restrição em sua mente. Quando ele estava prestes a dar um passo à frente, ele pensou em algo. Espere, com quão engenhosa esta restrição é, tal brecha não deveria existir. A energia espiritual celestial poderia ter sido removida, tornando a restrição ainda mais oculta. Com o quão habilidosa é a pessoa que estabeleceu a restrição, essa pessoa não deveria ter feito esse tipo de aposta a mim.
Wang Lin franziu ligeiramente a testa antes de espalhar seu sentido divino e não encontrar pistas por quilômetros. Ele ponderou um pouco e murmurou: estranho, há claramente uma aura de restrição, mas não vejo nenhuma restrição. Eu poderia estar vendo coisas. Seus olhos brilharam antes de desaparecer no horizonte. Ele voou em direção ao bordo do fragmento e desapareceu completamente. O tempo passou lentamente. Uma hora depois, na restrição de 30 metros ao lado da montanha, uma ondulação apareceu e duas pessoas saíram. Esses dois eram o homem e a mulher que Wang Lin conhecera há um mês. A mulher olhou com ódio para onde Wang Lin desapareceu e disse com insatisfação: você não disse que sua restrição pode fundir o falso com a realidade e atrair todos os cultivadores neste fragmento? Por que essa pessoa não foi enganada agora? O homem ao lado dela franziu a testa, ligeiramente disse: talvez essa pessoa não tenha realmente ido embora. Não deveríamos ter aparecido tão apressadamente. A mulher disse friamente: não tente se esquivar do assunto, estou lhe fazendo uma pergunta. O homem suspirou e sussurrou: talvez ele tenha percebido. Não pense muito bem dos outros. Você não ouviu aquela pessoa murmurar para si mesma que não conseguia nem ver que havia uma restrição. Antes, eu disse para você deixar mais falhas, mas você era muito hipócrita. A mulher ficou bastante insatisfeita e seu tom piorou. O homem revelou um toque de desprezo em seus olhos, mas estava muito bem escondido. Ele disse claramente: os cultivadores que vêm para o Thunder Celestial Realm são pessoas que se cultivaram por muito tempo e são altamente inteligentes. Se eu deixar muitas falhas, ninguém vai acreditar. Se eu não deixar nenhuma falha, mesmo se os cultivadores da segunda etapa vierem, estou confiante de que eles não verão além disso. Um lampejo de intenção assassina apareceu nos olhos da mulher e ela sorriu friamente. Liua, você tem coragem. Você está dizendo que meu tempo de cultivo é muito curto. O homem ponderou por um longo tempo e disse, respeitosamente: minha alma está nas mãos da família da minha senhora, como eu ousaria? A mulher disse friamente: é bom que você se lembre. Se não fosse por meu avô, que teve pena de você e lhe deu a pílula, você teria morrido há 100 anos com seus ferimentos. Lian revelou uma expressão amarga e soltou um sinal. Sua expressão mudou repentinamente e ele sussurrou: volte rapidamente para a minha restrição, alguém está vindo. Enquanto ele falava, ele deu um passo à frente. A mulher foi ainda mais rápida e entrou diretamente na ondulação. Os dois entraram na ondulação e logo a ondulação desapareceu. Mesmo que alguém verificasse o seu sentido divino, tudo o que veriam seria uma rocha comum. Um raio de energia de espada veio de longe e circulou a área antes de pousar. Então a luz desapareceu, revelando um homem de meia idade. Essa pessoa olhou para a restrição e exclamou. Depois de olhar com cautela por um longo tempo, seus olhos se iluminaram e seu sentido divino se espalhou. Quando ele não encontrou nenhuma anormalidade, seus olhos lançaram uma luz misteriosa. Ele ponderou um pouco antes de dar alguns passos para trás e abrir sua bolsa de contenção. Um raio de luz branca disparou imediatamente. Quando caiu de lado, virou uma marionete de madeira. O boneco tinha inscrições e marcas gravadas que emitiam uma explosão de luz branca. A mão do homem de meia-idade formou selos e ele murmurou para si mesmo. Com uma ponta do dedo, a marionete de madeira começou a se mover lentamente. Tornou-se mais flexível até que finalmente se tornou uma pessoa real. Ele saltou para a restrição e, depois de caminhar alguns passos, os olhos do homem de meia-idade se iluminaram e ele gritou: explodam! O corpo da marionete estremeceu, a luz branca se intensificou e, com um estrondo, o corpo da marionete desabou. O choque do colapso rapidamente se espalhou e quebrou a restrição, expondo um buraco que estava oculto pela restrição. Os olhos do homem de meia-idade revelaram alegria. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e tirou outra marionete. Este boneco pulou diretamente no buraco sob o controle do homem de meia-idade. Pouco depois, os olhos do homem revelaram êxtase e ele avançou para o fundo do poço sem qualquer hesitação. Logo depois de entrar, ele imediatamente soltou um grito e sua alma original saiu do buraco cheia de medo. No entanto, assim que ele saiu, uma sombra verde apareceu e o puxou de volta. Ondulações apareceram mais uma vez da rocha a 30 metros de distância e Liuan e a mulher saíram. Olhando para o buraco, Liuan soltou um suspiro e virou a cabeça. Quanto à mulher ao lado dele, ela revelou um olhar de excitação. Ela caminhou até o buraco e, em seguida, recuou com a mão como se estivesse acariciando algo.
Ela disse baixinho. Seja boazinha, coma mais um e vamos trocar de lugar. Desta vez, definitivamente vou deixar você comer o quanto quiser no reino celestial do trovão. Interessante. A figura de Wang Lin não parecia muito distante. Ele nunca saiu, mas usou uma ilusão como disfarce e viu um bom show. A expressão da mulher mudou quando ela se virou e olhou para Wang Lin, que apareceu de repente. Ela franziu a testa, e estava prestes a falar quando Li Yuan deu um passo à frente, parando diante da mulher. Ele apertou as mãos para Wang Lin e disse lentamente, companheiro cultivador, antes, nós o ofendemos com a questão da restrição. Agora mesmo. Por que você está perdendo tempo com ele? O nível de cultivo dessa pessoa é o mesmo que o nosso. Se nós dois atacarmos, podemos alimentar meu animal de estimação com L. A mulher soltou um bufo frio e avançou. Ela deu um tapa em sua bolsa e um leque de penas apareceu imediatamente. O ventilador voou com uma feroz intenção de matar Wang Lin. Li Yuan sorriu amargamente quando sua mão direita formou um selo e as restrições apareceram imediatamente. As restrições se combinaram e começaram a atacar Wang Lin. A expressão de Wang Lin era calma. Ele poderia ser considerado o melhor cultivador do primeiro degrau. Nesse momento, ele avançou e sacudiu o dedo, disparando um raio de trovão. O raio do trovão atingiu o leque de penas. O trovão se dissipou e o leque de penas desabou sem qualquer capacidade de resistência. Desde que seu tesouro mágico foi destruído, a reação dele fez seu corpo tremer. Violentamente ela tossiu sangue. Ela então deu vários passos para trás e seu rosto se encheu de horror. Wang Lin deu apenas um passo. Em vez do ventilador, Wang Lin deu mais atenção à restrição de Li Yuan. A restrição se dividiu em 18 restrições que se sobrepunham e se conectavam. Essa restrição era muito estranha. Se alguém olhasse para ele apenas com a intenção de quebrá-lo, demoraria algum tempo para fazê-lo. No entanto, agora era uma batalha. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele não tentou quebrá-lo, mas levantou a mão. O trovão dentro de sua alma de origem apareceu mais uma vez, formando uma palma gigante. A palma da mão caiu diretamente em direção às 18 restrições de sobreposição e interconexão. Reir vários franja, as restrições 18 entrou em colapso, um por um, como eles não foram capazes de suportar a energia da palma da mão. Depois que todas as restrições entraram em colapso, a palma da mão ainda não havia se dissipado e pousado diretamente no peito de Li Yuan. Li Yuan tossiu sangue, seu rosto ficou pálido e ele recuou alguns passos. Ele olhou para Wang Lin com uma expressão de descrença. Nesse momento, Wang Lin deu o segundo passo e passou diretamente por cima das duas pessoas. Ele chegou perto de onde estava a restrição e olhou para a cova. Havia uma nuvem de energia Yin verde dentro do poço. No momento em que Wang Lin olhou para baixo, a energia Yin saiu voando, formando um enorme crânio que emitia um brilho verde e imediatamente correu para devorar Wang Lin. Os olhos de Wang Lin revelaram uma luz de baixo alcance e ele disse suavemente, fantasma celestial. Nesse momento, a mulher revelou uma expressão horrorizada e gritou, devore-o. A caveira formada pelo fantasma celestial emitiu uma luz verde que fez o mundo parecer verde. Enquanto ele corria em direção a Wang Lin, houve um flash de luz entre as sobrancelhas de Wang Lin e o chicote de karma apareceu de repente. No momento em que o chicote apareceu, ele imediatamente chicoteou, fantasma celestial. O fantasma celestial soltou um grito miserável e uma grande quantidade de gás verde foi liberada de seu corpo. Ele estava prestes a recuar, mas como Wang Lin poderia deixá-lo escapar? O Karma Whip envolveu imediatamente o fantasma celestial e o puxou de volta. Então Wang Lin pegou a bandeira de 1 bilhão de almas e imediatamente jogou o fantasma celestial dentro. Com isso, a chance de refinar a segunda guarda celestial será muito maior. Wang Lin se virou e olhou para Li Yuan e a mulher. A mulher revelou uma expressão apavorada. Ela não conseguia imaginar como essa pessoa foi capaz de capturar facilmente o fantasma celestial que sua família havia criado por muitos anos. A expressão de Li Yuan era extremamente. Agora mesmo, ele viu o chicote que apareceu de repente ao lado de Wang Lin. Ele respirou fundo e disse, com uma expressão complexa, Sênior, nós dois. Vocês dois estabelecendo uma restrição para prender as pessoas não tem nada a ver comigo. No entanto, já que vocês dois tomaram a iniciativa de me atacar, então não posso deixá-los escapar facilmente. A expressão de Wang Lin não mostrou alegria ou raiva, mas essas palavras fizeram o corpo da mulher tremer. Li Yuan soltou um suspiro em seu coração.
Ele ponderou por um momento enquanto olhava para Wang Lin e disse respeitosamente: Senhor, este assunto foi nossa culpa. Este jovem conhece um lugar extremamente secreto onde existem restrições e, presumivelmente, tesouros celestiais também. Júnior oferece este lugar para resolver este assunto. A mulher ao lado dele não tinha mais ânimo e não se atreveu a falar. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 744, Ponta da Espada. Capítulo 744, Ponta da Espada. Wang Lin olhou para Li Yuan com um sorriso que não era um sorriso. Seu olhar era como uma espada que cortou diretamente o coração de Li Yuan. A expressão de Li Yuan não revelou nenhum pânico e, em vez disso, ficou ainda mais calma. Não houve desconforto quando ele disse respeitosamente: Senhor deve estar se perguntando por que Júnior não foi lá e quebrou as restrições ele mesmo. Wang Lin olhou para Li Yuan. A inteligência dessa pessoa estava longe de ser algo que uma mulher pudesse se comparar e não era nada comum. Pelo que ouviu dos dois, essa pessoa foi resgatada pela família da mulher, mas o preço foi entregar sua alma vital. No entanto, Wang Lin sempre sentiu que a conversão anterior havia sido liderada por uma pessoa chamada Li Yuan, como se ela estivesse tentando apontar algo. A expressão de Li Yuan permaneceu neutra, então ele revelou um olhar de sinceridade e disse: Nos meus primeiros dias, eu encontrei um mapa antigo que mostra uma área proibida no Reino Celestial do Trovão de antes do colapso do Reino Celestial do Trovão. Júnior está confiante em encontrar aquele lugar enquanto ele ainda existir. Quanto às restrições, Júnior está 70% confiante em quebrá-las. A expressão de Wang Lin não mudou e ele não falou. Se o Júnior não se engana, existem ferramentas de origem dentro da Terra Proibida. Essas são ferramentas de origem totalmente preservadas. Se as restrições puderem ser removidas, Sênior pode pegar metade das ferramentas de origem. A mulher ao lado de Li Yuan abriu a boca, mas no final optou por permanecer em silêncio. Wang Lin olhou para Li Yuan. Depois de muito tempo, ele sorriu e acenou com a cabeça. Ok, mas... Enquanto Wang Lin falava, ele de repente ergueu a mão direita e estendeu um braço. O corpo da mulher estremeceu e imediatamente uma sombra fantasmagórica foi puxada 13 centímetros para fora de seu corpo. Tudo isso aconteceu em um período de tempo extremamente curto. O rosto da mulher estava mortalmente pálido, como se ela tivesse perdido muita energia. Preciso obter uma alma como medida de segurança. A sombra se condensou em uma bola de luz e Wang Lin a colocou em sua bolsa. A expressão de Li Yuan era neutra, mas ele estava extremamente vigilante dentro de seu coração. Ele sabia que a inteligência dessa pessoa não estava abaixo da sua. Essa pessoa decidiu extrair a alma dessa mulher em vez da sua. Será que essa pessoa viu através de alguma coisa? Além disso, estou muito interessado no método que você usou para esconder sua restrição. O olhar de Wang Lin pousou em Li Yuan. Li Yuan ponderou um pouco antes de pegar um pedaço de jade e passar muito tempo, marcando-o. Ele então deu a Wang Lin e disse: já que Sênior está interessado, Júnior não será mesquinho. Wang Lin pegou o jade. Depois de escanear com seu sentido divino, ele imediatamente franziu a testa. Nesse momento, embora Li Yuan estivesse de cabeça baixa, ele ainda viu a leve carranca de Wang Lin. Ele pensou consigo mesmo: este cultivador é estranho e extremamente experiente, do contrário ele não teria percebido minhas restrições antes. No entanto, não importa o quão bem informado ele seja, ele não consegue ver através dos meus métodos de restrição. Enquanto pensava na origem de suas restrições, Li Yuan se sentiu um pouco deprimido. Wang Lin de fato não entendia essa restrição. Mesmo com sua compreensão das restrições, quando viu pela primeira vez as restrições no jade, ele sentiu que não conseguia distinguir a cabeça da cauda. Essa restrição era claramente diferente das restrições que ele aprendera, e podiam nem mesmo ser restrições celestiais. Quando ele começou a observar o interior do jade, 10 estátuas apareceram. Quando ele tentou compreendê-los, eles começaram a se sobrepor e fizeram sua mente ficar abalada. Wang Lin retirou seu sentido divino. Embora ele não pudesse ver através dele, ele conseguiu encontrar algo familiar dentro dele. Ele não apontou, mas colocou de lado e disse suavemente: mostre o caminho. Li Yuan rapidamente acenou com a cabeça e chegou ao lado da mulher chamada Ji. No entanto, a mulher assinou para ele se afastar e com um bufo saltou em um raio de energia da espada antes de voar para longe. Li Yuan não se importou. Ele
Apertou as mãos para Wang Lin antes que um raio de luz aparecesse sob seus pés e ele voasse para o céu. Wang Lin seguiu atrás deles sem pressa. Seus olhos piscaram enquanto examinava Li Yuan. Provavelmente havia informações verdadeiras e falsas em seu discurso. Agora estou começando a me perguntar se ele calculou tudo isso desde o momento em que me viu pela primeira vez. Se esse for realmente o caso, então seu esquema é muito profundo. Wang Lin sempre suspeitou dos outros. Embora Li Yuan parecesse comum, Wang Lin sempre sentia algo misterioso ao falar com ele. Se o que ele disse for verdade, então posso esquecer este assunto. No entanto, se houver alguma mentira que seja desvantajosa para mim, então eu vou matar aqueles dois. A intenção de matar Wang Lin foi muito bem escondida. A mulher chamada Ji estava cheia de ressentimento, mas não se atreveu a descarregar isso em Wang Lin. No entanto, seu coração estava cheio de ódio por Li Yuan. Se não fosse pelos problemas na restrição de Li Yuan, como isso poderia ter atraído aquela pessoa? Acabei de conseguir criar uma conexão com meu fantasma celestial, e ele foi levado por aquela pessoa. Além disso, se aquela pessoa queria segurança, porque ele levou minha alma, mas não a de Li Yuan. Quanto mais pensava nisso, mais odiava Li Yuan. Nesse exato momento, Li Yuan voou ao lado da mulher. Ele olhou para frente e disse, lembro-me que aquele lugar não é neste fragmento. Precisamos passar pela área do trovão para encontrá-lo. A mulher chamada Ji soltou um bufo frio e não falou. No entanto, a voz de Li Yuan apareceu de repente em sua mente. Lady Ji, eu já envolvi meu senso divino em restrições, então ele não pode nos ouvir. Essa pessoa ouviu nossa conversa antes, então ela sabe que a alma da minha vida está nas mãos de sua família. Enquanto ele controlar você, ele controlará nós dois. No entanto, Lady pode ficar tranquila, eu definitivamente encontrarei uma maneira de recuperar sua alma vital. A voz de Li Yuan era muito cautelosa, mas revelava sinceridade e determinação. Embora a mulher chamada Ji soltou um bufo frio, seu coração ficou muito mais calmo. Parecia que ela acreditava pelo menos um pouco na explicação de Li Yuan. Vários dias depois, enquanto os três voavam, a borda do fragmento apareceu. Fios de trovão se estendiam na escuridão como correntes. Assim que chegaram à borda do fragmento, Li Yuan se virou e disse, respeitosamente, Sênior, essas correntes de trovão contêm muito poder. Mesmo os cultivadores poderosos devem ser extremamente cautelosos com eles. Sênior, por favor, tenha cuidado. Ao estar aqui, pode-se experimentar a majestade e o poder do reino celestial do trovão. Aqui também era onde se podia sentir como o reino celestial do trovão estava destruído. Se alguém olhasse de cima, a borda do fragmento era uma forma irregular de zigue-zague. Era como se um par de mãos gigantes tivesse rasgado os fragmentos. Na borda havia camadas quebradas de sujeira que se estendiam para baixo. Não havia fim à vista, apenas o vazio sem fim. Era como se esse fragmento estivesse flutuando no vazio. Quando estava aqui, podia-se ouvir os estrondos estrondosos diante deles. O som às vezes era forte e às vezes fraco. Isso criou uma ilusão que fazia as pessoas não saberem onde estavam. Era também como se estivessem no centro do mundo e entrassem no mercado. Do lado do fragmento, fios de trovão estavam piscando. Esses fios de trovão pareciam estar pregados na lateral dos fragmentos e se estendiam para o vazio. Os fios do trovão se sobrepuseram, formando cadeias. Embora pareçam levar ao vazio, Wang Lin pode imaginá-los conectados a outro fragmento do outro lado. Todo este reino celestial do trovão estava ligado a essas cadeias de trovão. Eram como fios que conectavam a maioria dos fragmentos do reino celestial do trovão em colapso. Se alguém olhasse do alto no reino celestial do trovão, eles veriam tudo imediatamente. Todos os fragmentos foram ligados com essas correntes de trovão, permitindo que o reino celestial do trovão quebrado permanecesse de pé. Esses fragmentos realmente pareciam como se um par de mãos gigantes os tivesse despedaçado. Wang Lin suspirou em seu coração. Eu estava exatamente como quando ele viu a impressão de uma mão gigante no reino celestial da chuva. Essas cenas fizeram com que ele não pudesse deixar de adivinhar o que aconteceu incontáveis anos atrás para causar o colapso do reino celestial assim. Não que Wang Lin não tivesse adivinhado que isso era causado pelos deuses antigos, mas havia muitos problemas com essa teoria. Depois de refletir um pouco, Wang Lin se concentrou e olhou para Li Yuan e a mulher chamada Ji. Como vocês dois passaram por essas correntes de trovão?
Li Yuan estava observando de perto a expressão de Wang Lin e encontrou um traço de confusão quando chegaram à borda do fragmento e viram a corrente do trovão. Isso confirmou sua especulação de que esta era a primeira viagem dessa pessoa ao reino celestial do trovão. Depois de ouvir a pergunta de Wang Lin, Li Yuan disse respeitosamente: a chave para passar pela corrente do trovão depende de Ladi Ji. A mulher chamada Ji soltou um bufido quando deu um tapa em sua bolsa de contenção e uma espada preta de ferro voou. Essa espada parecia extremamente normal, sem nada de especial sobre ela. No entanto, depois que ela apareceu, Wang Lin percebeu que Li Yuan revelou uma pitada de excitação incontrolável, mas que foi rapidamente escondida. Assim que a empolgação desapareceu, ele olhou casualmente para Wang Lin. Depois de descobrir que Wang Lin não o notara, ele relaxou um pouco. O olhar da mulher chamada Ji caiu sobre a espada de ferro. Ela mordeu a ponta da língua e cuspiu sangue. Então sua mão direita se moveu e ela desenhou uma runa com o sangue. Uma runa semelhante apareceu entre suas sobrancelhas e brilhou junto com a que ela desenhou, como se estivessem verificando se combinavam. Então a runa de repente caiu sobre a espada de ferro. A espada tremeu e um círculo de luz se espalhou. Li Yuan suprimiu a agitação em seu coração, deu um passo para a luz e pousou na espada. Ele ficou em uma posição estranha. Ele estava na ponta da espada. Seu traseiro estava voltado para Wang Lin e seu rosto revelava um traço de reminiscência. No momento em que os pés de Li Yuan pousaram, os olhos de Wang Lin se estreitaram e fixaram seus pés. Wang Lin parecia ter notado algo, e um raio iluminou seus olhos. A mulher chamada Ji franziu a testa antes de avançar e pousar no punho da espada. copyright.novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 745. Muito bom. Capítulo 745. Muito bom. O olhar de Wang Lin pousou nos pés de Li Yuan. No momento em que seus pés pousaram, Wang Lin teve uma sensação estranha. Era como se aquela pessoa e a espada de ferro tivessem se tornado uma só. Wang Lin desviou o olhar e, em seguida, retirou seu sentido divino. Ele deu um passo à frente e entrou no vazio. No momento em que ele identificou o vazio, foi como se ele tivesse ultrapassado um limite, e o estrondo do trovão pareceu aumentar várias vezes. A mulher chamada Ji bufou em seu coração e pensou: este tesouro mágico é herdado da família. Embora não tenha força, é incomparável em resistir ao trovão. Com seu pensamento, a espada voadora começou a se mover ao longo da corrente do trovão. O trovão da corrente parecia não ter efeito sobre a espada voadora. A mulher chamada Ji olhou para Li Yuan e franziu a testa. A localização em que ele estava a deixou muito desconfortável. Porém, não era hora de dizer nada. Embora a espada não fosse muito rápida, era estável enquanto voava ao longo da corrente do trovão. Os arredores estavam cheios de nada, e não se podia ver nada diante deles. Porém, nenhum cultivador no reino celestial do trovão se perderia. Contanto que eles seguissem as correntes do trovão, eles encontrariam a direção certa. Pouco depois, enquanto a espada voava, eles lentamente entraram no vazio. A mulher não conseguia espalhar seu senso divino, então ela não viu Wang Lin. Ela se perguntou se o havia perdido, então se virou e imediatamente sentiu como se um raio de trovão a tivesse penetrado. Ela estava congelada, seus olhos estavam cheios de espanto e o terror que sentia por Wang Lin atingiu o ápice. Ela viu Wang Lin pisando na corrente do trovão em seu manto branco. Ele caminhava, passo a passo como se estivesse caminhando em terreno plano. O trovão percorreu seu corpo, mas não teve efeito sobre ele. Na verdade, ele se sentia muito desconfortável, e sua alma de origem estava até mesmo absorvendo todos os trovões. Enquanto Wang Lin caminhava, ele desencadeou violentas ondas de trovão atrás de si. Essa cena era muito clara, mesmo à distância. Era como um farol brilhante à noite. Li Yuan, que estava na ponta dos pés, estava cheio de melancolia. Enquanto ele estava na ponta da espada, ondas de emoções explodiram em seu coração. Ele quase foi incapaz de controlá-lo. Velho amigo, faz muito tempo. Muito tempo. Desde que nos conhecemos. Li Yuan soltou um suspiro no coração e imediatamente concentrou seus pensamentos. Ele imediatamente percebeu a mudança da mulher chamada Ji e, subconscientemente, olhou para trás. Quando ele viu Wang Lin andando na corrente do trovão, suas pupilas encolheram imediatamente. Ele pode ficar no trovão Seaens entre os fragmentos com seu corpo. A expressão de Li Yuan diminuiu, mas rapidamente voltou ao normal.
Wang Lin não falou ao longo do caminho, mas o trovão foi como uma fogueira acesa à noite. O trovão atrás dele desapareceu gradualmente. Depois de passar a maior parte de um mês no vazio, a trilha de trovão atrás de Wang Lin havia desaparecido completamente. Só nesse momento Wang Lin relaxou. Esse trovão não era algo que ele queria, era porque seu próprio corpo continha trovões. Esse trovão foi formado pela fricção do trovão dentro de seu corpo e o trovão fora. Wang Lin não gostava desse tipo de fenômeno, porque era muito vistoso e poderia causar problemas indesejados. Agora que o seu corpo havia se adaptado à corrente, ele relaxou um pouco. Ao ouvir os dois, parecia que a razão pela qual a alma vital de Li Yuan estava nas mãos da família da mulher era porque eles o salvaram. No entanto, temo que haja algo mais. Enquanto se movia ao longo da corrente, ele ainda observava os dois e refletia sobre a situação. A espada daquela mulher pode fazer com que Li Yuan tenha tal reação. Acho que ser salvo e, em seguida, preso à família da mulher fazia parte de seu plano. O olhar de Wang Lin pousou na espada de ferro. Depois de dar muitos olhares cuidadosos para a espada de ferro, ele não foi capaz de encontrar nenhuma pista. Essa espada de ferro tinha uma resistência muito forte ao trovão. Quanto mais fundo viajava na corrente do trovão, mais forte o trovão se tornava, mas a espada de ferro não foi afetada de forma alguma. Ao longo do caminho, os três não falaram nada. Cada vez que a mulher chamada Ji olhava para Wang Lin, havia medo em seus olhos. Ela agora estava com muito medo de Wang Lin. Ele capturou seu fantasma celestial com facilidade e foi capaz de pisar com segurança na corrente do trovão. Todas essas coisas a fizeram desenvolver um medo em relação a Wang Lin. Especialmente quando ela considerou o fato de que uma parte de sua alma estava em suas mãos. Isso a deixou ainda mais apavorada. A mulher pensou, eu não tenho nenhum rancor de morte real com ele, apenas algum conflito. Como ele é um veterano, desde que eu permaneça obediente ao longo do caminho e siga as ordens, devo ser capaz de sobreviver. Quanto a Li Yuan, ele suprimiu um choque em seu coração em relação ao Wang Lin e silenciosamente parou na ponta da espada. Ele permaneceu imóvel como se sempre tivesse sido assim. O tempo passou rapidamente. Os três voaram no vazio por quase 2 meses. O reino celestial do trovão era muito grande e, nesses 2 meses, eles não encontraram nenhum cultivador. Foi como se nesses 2 meses, os três, fossem as únicas pessoas que sobraram no mundo. O voo chato deixou a mulher chamada Ji extremamente irritada. No entanto, cada vez que ela queria desabafar com Li Yuan, ela tinha uma sensação inexplicável de que essa figura, essa cena era um tanto familiar. Esse sentimento familiar a fez reprimir seu temperamento. No entanto, não importa o quanto ela pensasse sobre isso, ela não conseguia se lembrar o que era esse sentimento familiar. Eu sempre sinto que já vi essa cena em algum lugar antes. A mulher chamada Ji passou a maior parte do tempo refletindo sobre essa questão. Nesse dia, à medida que avançavam, o trovão ficou ainda mais forte. Os rugidos do trovão ecoaram infinitamente. O trovão se espalhou como dragões e se espalhou em todas as direções. Wang Lin também sentiu desconforto com a corrente e ficou vigilante porque o que incomodava não era o trovão, mas as vibrações que vinham da corrente. Essas vibrações vinham da frente e faziam com que a corrente do trovão tremesse e se espalhasse em todas as direções. Até mesmo a cortina de luz ao redor da espada de ferro tremeluziu como se pudesse quebrar a qualquer momento. A mulher chamada Ji pareceu entrar em pânico e aumentou seu controle. Li Yuan franziu a testa ligeiramente. À medida que avançavam, as vibrações aumentavam ainda mais. O trovão parecia conter uma aura violenta e um leve toque causaria um estrondo estrondoso. Wang Lin ainda estava carrancudo, e a cautela em seus olhos ficou mais forte. Ele tinha um mau pressentimento, como se houvesse uma existência terrível pela frente. Sênior. Embora Júnior não tenha estado no reino celestial do trovão antes, eu sei que as correntes que conectam os fragmentos não devem tremer tão violentamente. Sênior, olha ali. Li Yuan apontou para um vazio à esquerda. No fim do vazio, surgiram vagos flashes de luz. Sênior, também deveria haver uma corrente de trovão ali, mas ainda podemos ver a luz. Temo que o tremor não seja apenas a nossa corrente, mas a maioria das correntes de trovões da região. Acho que algo grande está acontecendo. Que tal? Que tal voltarmos? Antes de eu vir para cá, o velho ancestral da família me disse que se as correntes de trovão que conectam os fragmentos tremerem, isso significa que os 2 fragmentos vão desabar.
A expressão da mulher estava pálida e ela também podia sentir as vibrações da corrente. As vibrações tornaram-se mais frequentes e violentas. O trovão que as vibrações estavam emitindo foi muito chocante. Wang Lin já sabia para onde Li Yuan apontava. Depois de ponderar um pouco, ele olhou sombriamente para frente e disse lentamente: a resposta está diante de nós. Já não há caminho para recuar, então saberemos assim que o virmos. Li Yuan acenou com a cabeça. Ele também teve essa ideia. Eles já tinham viajado tão longe, voltar agora não ajudaria. Embora os cultivadores precisem ser cautelosos, quando se deparam com um caminho sem retrocesso, eles precisam avançar bravamente. Li Yuan olhou para a mulher e explicou: Ladiji, embora as vibrações da corrente tenham a ver com nosso aprofundamento no vazio, é tarde demais para recuar. Wang Lin não falou mais, mas seu corpo tremeu e ele aumentou a velocidade. Ele saltou sobre os dois e avançou. Li Yuan olhou para as costas de Wang Lin e pensou: ele realmente não estava usando toda sua força antes. Essa pessoa não é simples. Minha capacidade de avaliar uma pessoa não está errada. Como alguém que derrotou um cultivador de yin ilusório pode ser simples. Não muito depois de Wang Lin avançar para o vazio, seus olhos se estreitaram de repente e ele parou. Ele olhou para frente e viu uma grande área de névoa cheia de energia espiritual celestial se espalhando. A névoa era ilimitada e bloqueava todos os caminhos à frente. Neste momento, a espada de ferro alcançou. Quando Li Yuan viu a névoa, ele se assustou. Depois de olhar mais de perto, sua expressão mudou e ele gritou: isso é uma restrição. Wang Lin havia reconhecido que essa névoa continha vestígios do poder de uma restrição. Ele disse lentamente: uma vez que esta é uma restrição, você está confiante em quebrá-la? Li Yuan franziu a testa e olhou cuidadosamente para ele. Seus olhos brilharam e ele disse: não estou confiante. Esta não é uma restrição única, mas muitas restrições combinadas, e eles estão pegando emprestado o poder do trovão do reino celestial do trovão. Quem tem coragem de realmente colocar uma restrição como essa? Sua expressão era muito séria quando ele deu um tapa em sua sacola e uma bússola apareceu em sua mão. O ponteiro girou sem parar enquanto sua mão formava selos enquanto ele calculava e seus olhos brilhavam ainda mais. Exatamente neste momento, a bússola em sua mão explodiu, em pó e se dissipou. Esta é uma restrição do meio do céu que usa o Thunder Celestial Realm como sua base com 9.999 espíritos para atuar como olhos de formação. Pode formar uma formação enorme e incomparável que pode refinar tudo no mundo. Nesse exato momento, uma risada veio da névoa ao longe, seguida por um velho saindo da névoa. Ele estava segurando algo na mão, era uma corrente de trovão. Encontrar você aqui prova que você é realmente alguém fadado a este velho. Eu estava prestes a encontrar você, mas você veio aqui sozinho. Muito bom, muito bom. copyright.novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 746. Quanto? Capítulo 746. Quanto? A expressão de Wang Lin tornou-se sombria e suas pupilas encolheram ao ver a corrente do trovão nas mãos do velho. Seu coração estava cheio de terror. Mesmo Wang Lin com sua alma de origem do trovão e corpo do trovão não poderia casualmente segurar a corrente do trovão assim. Afinal, apenas o trovão que ele emitiu continha um traço de trovão celestial, então não havia a necessidade de mencionar a cadeia inteira. Ele não conseguia ver nenhuma pista sobre o nível de cultivo do velho, mas podia imaginar que era extremamente alto. Além disso, ele podia sentir vagamente uma sensação de retornar às origens daquele velho. Wang Lin, inconscientemente, deu alguns passos para trás. Ele não estava familiarizado com aquele velho, então, provavelmente, a pessoa predestinada não era ele. Seu olhar se voltou e pousou em Li Yuan. Li Yuan também ficou extremamente surpreso. Quando ele viu o movimento de Wang Lin, ele adivinhou que Wang Lin não conhecia aquele velho. Então ficou óbvio que a pessoa predestinada de que o velho falava poderia ser ele mesmo. Ele olhou cuidadosamente para o velho e ficou perplexo. Ele disse respeitosamente: Sênior, a pessoa de quem você está falando é. O velho saiu da névoa espessa e olhou para Li Yuan. Ele apontou para Wang Lin e disse, com insatisfação: garotinho, a pessoa predestinada de quem esse velho falou é você. Venha o que? Os olhos de Wang Lin se estreitaram e ele disse: nunca conheci Sênior antes. Como estamos destinados? O velho examinou Wang Lin um pouco e sorriu. Você já se esqueceu?
Qualquer um que conseguir escapar do túnel da prisão do velho está fadado a este velho. A expressão de Wang Lin mudou imediatamente. Ele olhou para o velho e, depois de ponderar um pouco, disse lentamente, então foi Sênior quem armou. Só não sei por que Sênior fez isso. O velho revelou uma expressão impaciente e deu um passo à frente. Em seguida, estendeu a mão para Wang Lin e disse, o que é toda essa bobagem? Se este velho diz que você está fadado, então você está. A expressão de Wang Lin tornou-se sombria e ele recuou rapidamente. Ele não podia ver, através do cultivo deste velho, então ele não podia lutar e só podia correr. O velho deu um sorriso malicioso e estendeu a mão. Em um instante, a área dentro de 5 quilômetros foi preenchida com uma força poderosa. Essa força era simplesmente muito forte e também continha uma quantidade inimaginável de energia de origem. Um aperto fez com que a expressão de Wang Lin empalidecesse e ele descobriu que não conseguia se mexer. Era como se alguém tivesse usado o feitiço parar nele. Ele só pôde observar enquanto a mão do velho se estendia em sua direção. Seus olhos brilharam intensamente e, quando a mão do velho se fechou, ele mordeu a língua. Em vez de cuspir, ele engoliu o sangue da essência e ativou o feitiço de fuga que aprendeu com o velho na terra dos espíritos demoníacos. O sangue já havia formado um ciclo interno dentro de seu corpo. À medida que esse ciclo interno se movia, seu corpo se soltou e desapareceu em um flash. Ele reapareceu a uma certa distância e escapou sem olhar para trás. O velho exclamou baixinho. Seus olhos revelaram um toque de interesse e ele sorriu. Ele é realmente digno de ser fadado ao velho se ele conhece um feitiço tão incrível que prejudica a si mesmo para escapar. Ele então retirou a mão e disparou em direção ao vazio. Essa captura anterior usou apenas 10% de seu poder. Nesse ponto, ele estava mais sério e usou 20% de sua força com esta palma. Uma palma fez o vazio se torcer como se estivesse prestes a se despedaçar e ondulações apareceram. Então o velho disse suavemente, inverta. Em um piscar de olhos, o vazio inteiro tremulou como se tudo tivesse mudado. Os olhos de Wang Lin turvaram e seu corpo moveu-se rapidamente para trás. Essa postura era exatamente a mesma de quando ele corria. Em quase um instante, quando ele recuperou a visão, ele estava na verdade a 30 pés de distância do velho. O suor frio imediatamente cobriu sua testa. Esse tipo de feitiço já estava além de sua imaginação. O velho olhou para Wang Lin e sorriu. Por que você não está correndo? Wang Lin ponderou um pouco antes de apertar as mãos e dizer respeitosamente, não sei o que Sênior quer, mas o nível de cultivo de Junior não é alto o suficiente para atender aos requisitos de Sênior. O olhar do velho pousou na bolsa de Wang Lin e ele disse, sem problemas. Você não pode me ajudar, mas a besta do trovão dentro da sua bolsa pode. Deixe este velho pegá-lo emprestado por um tempo então eu o devolvo para você. Wang Lin secretamente soltou um suspiro. Ele não sabia como o velho sabia o que ele tinha em sua bolsa. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e a besta do trovão voou para fora. No momento em que o TH subabesta apareceu, antes mesmo de soltar um rugido, foi agarrado pelo velho e arrastado para longe. O velho sorriu. Muito bom, na verdade é uma besta do trovão, com chifres de prata, muito bom. Garotinho, este velho não está apenas levando esta besta do trovão. Toda a besta trovão do mensageiro do templo celestial do trovão pertencerá a este velho por um período de tempo. A besta do trovão finalmente recuperou seus sentidos e tremia de terror. Esta foi a primeira vez que a besta do trovão mostrou esse tipo de comportamento. Ao ver que o velho estava para sair, Wang Lin cerrou os dentes e disse em voz alta, com o cultivo de Sênior, como Sênior poderia simplesmente tomar posse de um jovem como este. O velho parou e se virou para olhar para Wang Lin. Ele sorriu e seus olhos revelaram admiração. Você quer compensação? Interessante, mas não posso simplesmente usar a sua besta do trovão em vão. Ele olhou para Wang Lin e disse, seu cultivo é uma bagunça. Uma alma de origem de trovão e um corpo de trovão. O que é isso? Deixe este velho lhe dar uma mãozinha. A mão direita do velho se esticou e uma grande quantidade de poeira se juntou em sua mão para formar uma bola de luz. Ele então cuspiu um bocado de energia na bola de luz e a jogou sem nem mesmo olhar. A bola de luz disparou diretamente na direção de Wang Lin. A bola de luz era rápida demais para Wang Lin se esquivar e, portanto, entrou diretamente em seu peito. Depois de fazer tudo isso, o velho balançou as mangas e riu. Vocês não podem passar por aqui, então vou dar uma carona para vocês.
Quando ele acenou com a manga, uma força poderosa apareceu, levando Wang Lin, Li Yuan e a mulher chamada Ji antes de desaparecer. Essa espada de ferro é um pouco familiar. Esqueça. O assunto em questão é mais importante, então não vou pensar nisso. O velho olhou para a besta do trovão em sua mão. Quanto mais ele olhava, mais satisfeito ficava e sorria. Sim, depois que esse velho usar alguns feitiços, essa besta do trovão deve ser capaz de puxar a corrente. A besta do trovão olhou cuidadosamente para o velho. Seu coração batia descontroladamente, mas não se atreveu a fazer barulho. O corpo do velho cintilou e então ele desapareceu com a besta do trovão. No entanto, quase logo depois de reaparecer, ele olhou para onde Wang Lin desapareceu e murmurou: só então quanta energia eu coloquei nisso. Parece que coloquei um pouco demais. Aquele carinha deve ficar bem. Mesmo assim, se ele não morrer, então ele realmente está fadado a este velho. O velho deu um passo à frente e desapareceu sem deixar vestígios. O grupo de 3 de Wang Lin foi enviado através do nevoeiro pelo velho e eles estavam assobiando no meio do nevoeiro. Esse tipo de velocidade não podia mais ser descrito, era simplesmente opressor. Copyright Novel Full. Com todos os direitos reservados. Capítulo 747, Queimando. Capítulo 747, Queimando. Em um instante, a visão de Wang Lin turvou e seu corpo caiu e pousou no chão. A expressão de Li Yuan estava pálida quando ele pousou a 30 metros de Wang Lin. Quanto à mulher chamada Ji, seu rosto não tinha vestígios de sangue e ela imediatamente começou a vomitar. A velocidade era tão rápida que seu corpo quase não conseguia suportar. No momento em que pousou, Wang Lin imediatamente sentiu uma forte dor vinda da bola de luz em seu peito. A dor foi tão intensa que quase o afogou completamente. Seu corpo tremia. Essa sensação era como quando um mortal engoliu um pedaço de carvão em chamas. Calor imaginável estava vindo de dentro de seu corpo como se estivesse tentando queimar todo o seu corpo. Li Yuan ajustou sua respiração e seus olhos brilharam antes de olhar para Wang Lin. Neste momento, Wang Lin parecia estar com muita dor. Era como se uma chama ardesse dentro de seu corpo. Os olhos da mulher chamada Ji revelaram uma pitada de maldade enquanto ela olhava para Wang Lin. Ela percebeu que a condição atual de Wang Lin não era boa. Ela gentilmente tocou sua bolsa e uma adaga preta apareceu em sua mão. No momento em que a adaga apareceu, incontáveis fantasmas apareceram ao redor dela. Esta adaga também era uma herança de sua família e era altamente tóxica. A toxina poderia corroer a carne, e o fantasma selado dentro dele era extremamente prejudicial para a alma de origem. Li Yuan franziu ligeiramente a testa, mas não a impediu. Se essa pessoa fosse morta assim, mesmo que fosse para aquele lugar, ela não seria capaz de chegar ao destino final. A mulher chamada Ji sabia que esta era uma oportunidade única na vida. Se ela desistisse dessa chance, ela poderia nunca ter outra. Ela cerrou os dentes enquanto segurava a adaga e estava prestes a dar um passo adiante. No entanto, exatamente neste momento, Wang Lin abriu os olhos de repente. Eles não estavam mais cheios de trovões, mas sim de chamas. Ele olhou para a mulher segurando a adaga e disse, em uma voz rouca: a adaga não é ruim, você vai presentear para mim? A mulher chamada Ji estava assustada e seus olhos estavam cheios de medo. Ela inconscientemente deu alguns passos para trás e disse, sim. Sim. Com isso, ela rapidamente jogou a adaga no chão. Wang Lin fechou os olhos. Quando ele os reabriu, ele recuperou sua clareza. Sua mão direita se estendeu e a adaga voou para sua mão. Depois de dar uma olhada mais de perto, Wang Lin colocou-o dentro de sua sacola. A bola de luz condensada pelo velho havia se alojado no corpo de Wang Lin, colocando-o em uma grande crise. Essa sensação de seu corpo queimando ainda existia. No entanto, o que foi surpreendente foi que essa queima não prejudicou seu cultivo e foi muito benéfica. Enquanto queimava, Wang Lin podia até sentir seu cultivo melhorando lentamente, e ele ficou infinitamente mais perto de romper o pico do estágio final do ascendente. No entanto, esse processo foi doloroso o suficiente para deixá-lo louco. Felizmente, a força mental de Wang Lin era estável como uma rocha após 1000 anos de cultivo, então ele simplesmente suportou a dor. Superficialmente, os outros não conseguiam ver nada de anormal. A expressão de Wang Lin era neutra e sua voz não estava mais rouca quando ele perguntou calmamente, Li Yuan, é o lugar de que você falou neste fragmento. Os olhos de Li Yuan brilharam indiscernivelmente quando ele se curvou e disse respeitosamente, Sênior,
Agora Júnior não tem certeza. Preciso ir ao centro do fragmento e observar um pouco. Wang Lin olhou para Li Yuan e acenou com a cabeça. O corpo de Li Yuan se moveu e ele voou para frente. Quanto à mulher chamada Ji, ela agora estava extremamente apavorada com Wang Lin e seguia de perto Li Yuan. No entanto, ela ainda podia sentir um par de olhos cheios de intenção assassina olhando para ela por trás. Wang Lin casualmente seguiu atrás deles. A razão pela qual ele não matou essa mulher foi porque ela era a chave para Li Yuan. Li Yuan foi provavelmente um grande motivo pelo qual ela foi capaz de vir para o reino celestial do trovão. De acordo com a sua especulação anterior, se o propósito de Li Yuan fosse apenas a espada de ferro e as restrições, ele poderia facilmente tê-la tirado da mulher quando eles entraram no reino celestial do trovão. Deve ter havido causa e efeito kármico por trás de suas ações. Wang Lin estava calmo. Enquanto ele seguia atrás deles, ele também estava suportando a dor dentro de seu corpo. Agora ele se sentia muito complicado com o velho. Por um lado, ele estava grato por essa pessoa ter lhe dado a oportunidade. Embora ele estivesse sofrendo de muita dor, seu nível de cultivo estava aumentando lentamente. Por outro lado, ele odiava o velho por pegar a besta do trovão e brincar com ele 2 vezes. Depois de deixar escapar um suspiro secreto, Wang Lin concentrou sua mente e suprimiu a dor. Ele podia sentir claramente que seu corpo estava passando por algum tipo de mudança depois que a bola de luz entrou nele. Ele sentiu como se a bola estivesse tentando condensar o trovão de seu corpo e formar um verdadeiro corpo de carne e osso. Wang Lin não sabia quanto tempo esse processo demoraria. No entanto, ele tinha a sensação de que no momento em que seu corpo terminasse de mudar e a dor desaparecesse, ele romperia o primeiro passo do cultivo. O cultivo de Wang Lin atingiu o pico do estágio final do ascendente, e até mesmo seu domínio evoluiu para o domínio do karma. No entanto, ele não tinha ideia de como fazer uma descoberta. Nesse momento, ele respirou fundo e decidiu não suprimir a dor. Em vez disso, ele deixou a dor explodir e, assim, aumentou a velocidade de seu cultivo. Se alguém olhasse de longe, eles veriam uma chama fraca saindo do corpo de Wang Lin, como se ele estivesse queimando. Se um estivesse perto, eles até ouviriam os sons crepitantes de sua carne queimando. Era como se estivesse queimando impurezas. Enquanto Li Yuan voava, ele não se virou, mas houve um lampejo de restrições entre suas sobrancelhas. Com essas restrições, ele poderia completar muitos feitiços que normalmente exigiam seu sentido divino. Ele viu claramente o estado do corpo de Wang Lin. Depois de refletir um pouco, ele recuperou o foco. Quanto mais alto o nível de cultivo de Wang Lin, mais tranquila seria a viagem. No entanto, ele não poderia deixar Wang Lin realmente alcançar o estágio ilusório Yin, ou então poderia haver problemas. Li Yuan pensou, parece que não posso hesitar mais. Um mês depois, no centro do fragmento, Li Yuan olhou em volta com cuidado, como se estivesse tentando combinar uma imagem em sua cabeça. Depois de muito tempo, ele acenou com a cabeça. Depois de olhar para 2 fragmentos, eu determinei a localização geral da área proibida. No entanto, não é aqui, mas a leste. Li Yuan se virou e olhou para Wang Lin. A expressão de Wang Lin permaneceu neutra enquanto ele calmamente dizia, apenas mostre o caminho. Depois que a localização foi determinada, a velocidade deles aumentou naturalmente. Li Yuan tentou ganhar tempo e saiu em alta velocidade. Da borda leste do fragmento, eles mais uma vez subiram na corrente do trovão e se dirigiram para o vazio. A mulher chamada Ji estava indefesa e só podia segui-la. 3 meses depois, eles cruzaram 4 fragmentos. Nesse dia, Li Yuan olhou para a montanha imponente à frente e revelou um traço de citação extremamente bem escondida. Este é o lugar. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 748. Para levantar uma questão difícil. Capítulo 748. Para levantar uma questão difícil. O olhar de Wang Lin estava calmo enquanto olhava para a montanha. A montanha era tão alta que ele não conseguia ver o pico. Era como se houvesse outro universo além do pico. Explosões de prata, trovões semelhantes aos de um dragão, vinham das nuvens ao longo do pico. Também havia ecos abafados de trovões estrondosos. Quando Wang Lin olhou para a montanha, ele pôde sentir uma aura antiga. Essa era a alma da montanha. Enquanto a mulher chamada Ji olhava para a montanha, seus olhos revelaram uma luz misteriosa. Seu corpo tremia e ela inconscientemente olhou para Li Yuan. Neste momento, ele estava de costas para ela,
e suas costas claramente entraram em sua visão. Depois de olhar para a montanha e depois para Li Yuan, aquela sensação de familiaridade voltou de repente e explodiu. A expressão da mulher chamada Ji estava cheia de medo. Esse medo foi várias vezes mais forte do que quando ela olhou para Wang Lin. Ela lembrou. Nesse exato momento, Li Yuan se virou e olhou significativamente para a mulher, fazendo com que suas palavras parassem na entrada de sua boca. Ela baixou a cabeça e permaneceu em silêncio por um momento antes de erguer os olhos mais uma vez. Seus olhos estavam calmos, como se ela tivesse entendido tudo. Li Yuan olhou para a montanha e disse lentamente: esta montanha não tem nome. Existem muitas restrições dentro. O Thunder Celestial Realm abriu incontáveis vezes, mas você pode ver que muitos não quebraram as restrições internas. A mulher chamada Ji ponderou silenciosamente e calmamente olhou para a montanha. Ela estava extremamente familiarizada e não familiarizada com esta montanha ao mesmo tempo. Wang Lin disse calmamente: vamos. Li Yuan acenou com a cabeça e caminhou na frente. Ele se aproximou cada vez mais da montanha. O trovão foi extremamente alto na base da montanha e podia-se ver claramente os flashes de um trovão descendo. Os passos de Li Yuan eram firmes quando ele pisou na montanha. Esta montanha não tinha nenhum caminho. Mas desde que o Thunder Celestial Realm se abriu inúmeras vezes, um caminho naturalmente se formou conforme as pessoas vinham e rompiam as restrições na montanha. A mulher chamada Ji seguiu atrás de Li Yuan e inclinou-se ligeiramente para o lado. Ela mordeu o lábio enquanto olhava para Li Yuan e pensou: eu já deveria ter visto isso. Aquela figura quando comparada àquela coisa da família. Tão familiar. Então não, era uma lenda. A mulher revelou uma expressão amarga. Ela entendeu por que esse Li Yuan apareceu na família. Tudo isso porque ele os havia contatado propositalmente. Ela também percebeu que se não fosse por Li Yuan usando algum método especial, a família não a teria deixado vir para o reino celestial do trovão. O olhar complexo do ancestral da família de quando eles partiram apareceu em sua cabeça. Naquela época, ela sentia que era estranho, mas agora ela entendia. O ancestral da família sabia de tudo isso. Do contrário, porque nenhum membro da família viria ao reino celestial do trovão por dezenas de milhares de anos. Era como se o Thunder Celestial Realm fosse uma área proibida para sua família Ji. E tudo isso mudou com a chegada de Li Yuan. Ela se tornou o primeiro membro da família em dezenas de milhares de anos a entrar no reino celestial do trovão. A única pessoa que acompanhou foi esse Li Yuan. Então o ancestral me enviou ao reino celestial do trovão para expiação. É por isso que o ancestral me deu o tesouro da herança da família. A mulher chamada Ji deu um sorriso lamentável. Li Yuan prometeu trazer de volta minha lasca de alma, provavelmente porque o sacrifício não funcionará se minha alma não estiver completa. Nesse momento, a mente da mulher chamada Ji estava clara, como se ela tivesse visto através de tudo. Suas várias mudanças de expressão naturalmente não escapariam de Wang Lin. Ele percebeu que, depois que ela viu esta montanha, suas emoções estavam mudando constantemente. Seu olhar se desviou da mulher e pousou nas costas de Li Yuan. Embora sua expressão fosse calma, sua boca revelou um sorriso de escárnio. Wang Lin concluíra que Li Yuan havia muito prestado atenção nele, até mesmo a restrição provavelmente era para atrair a si mesmo para aparecer. Pode-se até dizer que os vários assuntos anteriores foram todos devido ao esquema de Li Yuan. Embora Wang Lin não tivesse certeza de algumas coisas, isso não o impediu de ver o que estava acontecendo. Uma sugestão de intenção de matar passou por seus olhos. Ele não teria misericórdia daqueles que conspiraram contra ele, mas agora ele tinha outro plano. A intenção de matar que saiu de seu corpo foi como uma espada afiada. Nesse exato momento, Li Yuan também parou. Ele não se virou, mas disse: Irmã Shu, não sou tão impróprio quanto você pensa. Conhecer você era parte do meu plano, mas também havia o destino. A maneira como ele chamou Wang Lin mudou inconscientemente. Os olhos de Wang Lin ficaram frios quando ele perguntou calmamente: o que exatamente há no pico desta montanha? Li Yuan ponderou em silêncio antes de olhar para o pico da montanha que se estendia infinitamente até as nuvens. Seus olhos revelaram uma pitada de melancolia e ele disse suavemente: meu mestre está lá. Wang Lin franziu a testa. Nesse momento, Li Yuan se virou e olhou para Wang Lin. A corrente dele era muito diferente de antes de entrar na montanha. Era como se ele tivesse se tornado uma pessoa diferente. Ele disse suavemente: Irmã Shu, com seu nível de cultivo,
Você não será capaz de deixar esta montanha sem minha permissão. Wang Lin disse calmamente. T-18 Plum, Restriction, eu sei uma coisa ou duas. No momento em que ele disse isso, Li Yuan se assustou. Isso não era falso, ele estava realmente chocado. Foi como se fosse a primeira vez que via Wang Lin. Li Yuan franziu a testa e disse, embora muitas pessoas não saibam da restrição das 18 ameixas, não é como se ninguém soubesse. Não é surpreendente que o irmão Shu saiba. Wang Lin olhou para Li Yuan e sorriu. Então, o que você usou foi, de fato, a restrição 18 ameixas. Sua sombra tremeluziu e o guarda celestial saiu voando. No momento em que o guarda celestial apareceu, seu soco atingiu o vazio atrás deles. Quando o golpe acertou, todo o pico tremeu e um vórtice apareceu. Este vórtice levou para fora. O guarda celestial retirou o punho e voltou para a sombra de Wang Lin. Wang Lin não se mexeu. Ele olhou calmamente para Li Yuan e disse lentamente, este lugar não pode me prender. A expressão de Li Yuan tornou-se imediatamente sombria. Ele olhou para Wang Lin por um longo tempo antes de dizer lentamente, parece que subestimei você. No entanto, mesmo se você tiver esse boneco. Wang Lin sorriu com desprezo e sua mão direita apontou para a frente. O fio final da energia da espada de Lin Qianyou saiu. Depois que seu nível de cultivo aumentou, seu controle da energia da espada tornou-se muito refinado. No momento em que a energia da espada apareceu, um apito ecoou pelos céus e pela terra e todo o pico tremeu. A energia da espada era tão rápida que, em um piscar de olhos, parou diante da testa de Li Yuan. Era como se uma espada real estivesse sendo apontada entre a testa de Li Yuan. E se eu adicionar isso? A voz de Wang Lin estava fria. Li Yuan fechou os olhos. Um momento depois, ele abriu os olhos e disse lentamente, já que o irmão Shu é assim, presumo que você pense que a recompensa não é suficiente. Por favor, diga claramente o que você quer. Os olhos de Wang Lin revelaram uma luz estranha. Este Li Yuan era muito inteligente, então ele foi capaz de entender o que Wang Lin queria. A razão pela qual Wang Lin estava disposto a tirar a energia da espada de Lin Qianyou foi forçar Li Yuan a dizer isso. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 749. O punho e a ponta da espada. Capítulo 749. O punho e a ponta da espada. Eu quero o seu método de restrição de 18 ameixas. A voz de Wang Lin estava baixa, mas o significado era chocante. Wang Lin sabia que a restrição das 18 ameixas era muito famosa nos tempos antigos, mas era mantida em segredo. Pessoas de fora nunca poderiam aprender, e quanto aos discípulos, dependendo de seu status, eles só poderiam aprender até a 9 restrição de ameixa. Somente o mestre poderia aprender até a restrição completa de 18 ameixas. Hoje, esse método de restrição foi perdido há muito tempo. Muitos mestres da restrição achavam que era lamentável. A primeira vez que Wang Lin ouviu falar da 18 Plum Restriction foi dentro da caverna na Terra dos Espíritos Demoníacos. Quando viu 18 restrições aparecerem no momento em que Li Yuan moveu sua mão, Wang Lin começou a suspeitar disso. O que o deixou ainda mais desconfiado foi que, ao receber o Jade com informações sobre a restrição oculta, 18 estátuas apareceram no momento em que ele o examinou. Essas 18 estátuas eram muito diferentes das flores de ameixa. Naquela época, Wang Lin estava confuso, mas depois de ponderar cuidadosamente, percebeu algumas pistas. Embora sua voz estivesse calma, ele estava apenas testando Li Yuan. Se Li Yuan recusasse, Wang Lin não estaria mais interessado. Se Wang Lin queria atacar ou ir embora, exigiria apenas um único pensamento dele. Essa foi a principal razão pela qual Wang Lin o seguiu todo o caminho. Se fosse apenas pela vaga possibilidade da ferramenta de origem, Wang Lin não os teria seguido até agora. No entanto, esse Li Yuan era muito misterioso. Wang Lin não tinha certeza se essa pessoa estava realmente apenas no auge do estágio final do ascendente. Foi por isso que Wang Lin não agiu no caminho até aqui. Wang Lin só agiu depois que eles chegaram ao destino. Li Yuan ponderou um pouco antes de sorrir. Apenas a restrição 18 ameixas. Se o irmão Shu quiser, então fico feliz em ajudá-lo. Ele deu um tapa no saco e tirou um pedaço de jade. O jade foi colocado entre suas sobrancelhas por alguns instantes antes que ele o julgasse para Wang Lin. Essa é a restrição de 13 ameixas. Vou lhe dar os 5 restantes, naturalmente, depois de entrarmos na montanha. Wang Lin pegou o jade e examinou-o. Embora sua expressão parecesse neutra,
Seu coração começou a bater forte. Não havia cantos no interior, apenas 13 grandes estátuas e um total de 13 flores de ameixa. Do começo ao fim, a mulher chamada Ji permaneceu em silêncio, como se nada fosse confiado a ela. Ela silenciosamente olhou para a montanha à sua frente e estava em transe. Irmã Shu, a restrição 18 ameixas não é a única restrição que conheço. Você conhece as 4 grandes restrições? Li Yuan se virou em direção à montanha e começou a andar. Parecia que ele não estava com medo de Wang Lin sair com o Jade. Depois de guardar o Jade, os olhos de Wang Lin estavam calmos enquanto caminhava em direção ao pico. Rumores dizem que quando o mundo nasceu, a lei do mundo veio a existir. Há muito tempo, essa lei se dividia em 9 partes, e uma delas era uma restrição. Também foi chamado de formação. Nomes diferentes, mas com o mesmo significado. Céu, terra, mistério e amarelo foram os 4 graus de restrições por muito tempo. Li Yuan não girou enquanto caminhava casualmente em direção ao pico. A mulher chamada Ji seguiu atrás e ainda estava em transe. No entanto, há uma outra nota acima dessas 4, e nós a chamamos de nota de vazio. O grau de vazio é dividido em 4 grandes restrições. Esta montanha tem a restrição de aniquilação das 4 restrições de grau de vazio. Ninguém foi capaz de alcançar o pico porque este pico não tem fim. A voz de Li Yuan lentamente entrou no ouvido de Wang Lin. O irmão Shu deve estar confuso sobre por que eu sei tudo isso. Li Yuan pisou em uma rocha protuberante, então sua mão direita formou um selo e ele a pressionou aleatoriamente no vazio. Essa pressão fez toda a montanha piscar e tremer violentamente. Um estrondo ecoou pela montanha e toda a montanha encolheu pela metade. Embora ainda não se pudesse ver o pico, era óbvio que o pico era muito mais baixo. E se você embarcar no caminho para o pico, sem uma maneira de quebrar a restrição, pode-se vasculhar a montanha inteira e nem mesmo ver através das nuvens. Li Yuan se virou e olhou para Wang Lin com um sorriso que não era um sorriso. Irmã Shu, você tem alguma pergunta? Wang Lin olhou para Li Yuan e disse calmamente, você é muito barulhento. Li Yuan franziu a testa e sorriu imediatamente antes de se virar e continuar. No entanto, ele parou de falar e seus olhos se encheram de nostalgia, como se cada planta da montanha fosse extremamente familiar para ele. Quando chegaram ao meio da montanha, a mão direita de Li Yuan formou focas mais complicadas desta vez e ele a pressionou contra o vazio. A montanha estremeceu novamente e encolheu mais uma vez. A pupila de Wang Lin encolheu, pois ele podia ver vagamente o pico. No momento em que Li Yuan estava formando o selo, uma voz vagamente entrou no ouvido de Wang Lin. Sênior, me salve. Essa pessoa é maluca. L. Essa voz veio de uma mulher chamada Ji, mas antes que ela terminasse de falar, Li Yuan olhou friamente para ela, fazendo-a parar. Ji Hong, se você quiser falar, apenas fale diretamente, não há necessidade de usar o sentido divino. Os olhos de Li Yuan eram frios e continham uma pitada de zombaria. Depois de entrar na montanha, ele estava completamente diferente de antes. Ji Hong ponderou um pouco antes de cerrar os dentes e dar alguns passos para trás até estar ao lado de Wang Lin. Era como se, apenas fazendo isso ela se sentisse segura. Eu sei quem você é, mas você não veio para minha família por acidente. Você tem um propósito. Ji Hong não queria morrer. Mesmo que ela já tivesse uma resposta em seu coração, ela queria lutar por essa chance na vida. Li Yuan sorriu e acenou com a cabeça. Está correto. O rosto de Ji Hong estava pálido e ela retrucou, por que eu? A pessoa que pegou as coisas do seu mestre não fui eu, mas os ancestrais de... Os olhos de Li Yuan ficaram frios e ele sorriu, porque você é um descendente direto daquele ladrão. Em toda a família Ji, você é o único descendente direto dele. Os olhos de Ji Hong revelaram medo quando ela pegou sua bolsa e gritou. Vou te dar tudo aqui. Existem o pergaminho, a espada de ferro e a bússola. Essas são as únicas 3 coisas. Vou te dar todos eles, então me deixe ir. Eu estou implorando para você me deixar ir. Li Yuan aceitou a bolsa de contenção. Seus olhos estavam cheios de uma expressão complexa. Em seguida, ele deu um tapinha gentil na bolsa e 3 coisas voaram para fora. Primeiro foi a espada de ferro, depois uma bússola simples e, finalmente, um pergaminho antigo. Li Yuan pegou o pergaminho e o abriu, com uma sacudida. Enquanto ele olhava para a pintura dentro, seus olhos se encheram de melancolia. A pintura na tela era uma montanha. Esta montanha era muito alta com a maior parte nas nuvens.
Na base da montanha havia uma espada voadora em direção ao céu. Havia um homem de pé no punho. Essa pessoa era apenas uma sombra borrada. Havia também uma figura de pé na ponta da espada. As costas dessa pessoa eram muito parecidas com as de Li Yuan. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele olhou para Li Yuan e tinha uma especulação em seu coração. Esta pintura era obviamente de antes do colapso do reino celestial. Se fosse esse o caso, esse Li Yuan poderia ser um celestial. Wang Lin respirou fundo, mas também sentiu que não era verdade. Li Yuan deixou escapar um suspiro enquanto guardava o pergaminho. Então ele guardou a espada e a bússola antes de olhar para Zhihong e dizer calmamente, vamos. Ele se virou e caminhou em direção ao topo da montanha. O rosto de Zhihong estava pálido e ela cerrou os dentes. Ela não seguiu montanha acima, mas desceu a montanha a toda velocidade. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma e ele avançou. Quanto a Li Yuan, ele não se importou em ir, embora Zhihong. Ele continuou a caminhar sem voltar ou parar. O irmão Shu deve ter muitas dúvidas, mas, por favor, não pergunte. Quando chegarmos ao pico, naturalmente direi. Até eu estou um pouco confuso sobre o assunto. A voz de Li Yuan estava um pouco estranha. Wang Lin não falou enquanto caminhava em direção ao pico com Li Yuan. Ao longo do caminho, todas as restrições foram quebradas com um aceno da mão de Li Yuan. As restrições que ele usava ficavam cada vez mais complexas e faziam a montanha encolher cada vez mais. Cada vez que a montanha encolhia, o pico ficava mais próximo. Eventualmente, a montanha encolheu o suficiente para que o pico estivesse à vista. Havia uma enorme estátua de pedra no topo da montanha. Esta era a escultura de um homem de meia-idade, e ao lado dele, estava uma espada voadora. Havia uma pessoa na ponta da espada. Quando ele viu a estátua de pedra, Li Yuan ficou animado e inconscientemente acelerou. Ele correu e chegou ao lado da estátua em um piscar de olhos. Diante da estátua de pedra de 30 metros de altura, seus olhos estavam cheios de tristeza. Wang Lin também chegou ao topo da montanha e olhou para a estátua de pedra. Havia uma sensação natural vindo da estátua de pedra, e transmitia uma sensação de majestade. Também deu uma sugestão de restrição. Em particular, a mão direita dessa estátua formou um selo aparentemente simples, mas após uma inspeção mais próxima, era chocantemente complexo. Quando o olhar de Wang Lin pousou nele, sua mente estremeceu. Era como se houvesse um poder misterioso tentando arrancar sua alma. Incontáveis assobios de espadas entraram em seus ouvidos e sua visão ficou embaçada. Ele olhou ao redor e viu incontáveis celestiais segurando várias armas. Eles estavam avançando para o céu para lutar contra os céus. Esses celestiais emitiram frases de trovão. Quando eles levantaram suas mãos, eles lançaram poderosos raios de trovão que avançaram para o céu. Mas o céu estava completamente vazio. Não havia inimigos lutando contra os celestiais, mas havia celestiais explodindo um por um. Essa cena estranha chocou a mente de Wang Lin. Nesse momento, um celestial saiu voando da matilha. Sua espada estava coberta de trovão púrpura e havia uma pessoa em pé no punho. Essa pessoa era a mesma que a estátua de pedra. Também havia uma pessoa na ponta da espada, mas essa pessoa não se parecia em nada com a Li Yuan. Quando a espada avançou, todos os celestiais se espalharam. Ele emitiu uma energia de espada que fez com que a alma de Wang Lin estremecesse com apenas um olhar e avançasse para o céu. Durante aquele instante, ele pareceu ouvir um grito silencioso nesta ilusão silenciosa. Enquanto eu estiver vivo, a alma não morrerá. No momento em que essa voz veio, o homem de pé sobre o punho da palavra desmaiou, deixando para trás o servo que estava na ponta da espada. Ele estava olhando para o punho vazio. Uma extrema sensação de tristeza veio dos olhos do servo. Era como se o mestre no punho da espada fosse o seu céu. Agora o céu havia desabado e não havia ninguém no punho. A partir de então, só restou ele e a espada. Neste mundo, havia apenas um vazio acima do punho da espada. Ele olhou para o céu com vontade de morrer. Ele pisou na ponta da espada e, seguindo os passos de seu mestre, avançou para o céu. Quando o mestre morre, o servo segue. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 750. Slave Imprint. Capítulo 750. Slave Imprint. A pessoa que estava na ponta da espada avançou para o céu. Um vento suave soprou pela pessoa, fazendo seu corpo tremer. Então ele desmaiou de repente e caiu no chão. A espada pareceu soltar um grito de tristeza ao cair do céu e atingir o topo da montanha.
Houve uma ondulação e, em seguida, um grande pedaço da montanha caiu. Uma grande quantidade de pedras quebradas se juntou ao redor da espada e, em um piscar de olhos, a espada se transformou em uma estátua de pedra. Ao lado dela, também apareceu uma estátua de seu dono. A figura do cervo na ponta da espada formou-se lentamente à medida que as pedras despedaçadas se juntavam. Essas estátuas de pedra eram muito rústicas, mas com o passar do tempo, tornaram-se cada vez mais distintas, como se estivessem ganhando espírito. O celo da estátua de pedra ocupou a mente de Wang Lin. O celo emitiu uma luz poderosa em seus olhos. Era como se a estátua ganhasse vida e os olhos de pedra começassem a mostrar inteligência. Gerações futuras com minha linhagem, libere a restrição e me deixe despertar. Se você não tem poder suficiente, então lembre-se disso para as gerações futuras. No momento em que a frase apareceu, a marca que ocupou a mente de Wang Lin quis se enraizar e se firmar em Wang Lin. Felizmente, o intenso paine do corpo de Wang Lin estimulou sua mente e o chocou para fora dela. Ele recuou imediatamente alguns passos e fechou os olhos para ficar sóbrio. Ao mesmo tempo, o poder queimando seu corpo encheu todo o seu corpo e dispersou a impressão em sua mente. No momento em que ficou sóbrio, Wang Lin abriu os olhos, e eles ficaram horrorizados. Ele respirou fundo e recuou, vários passos mais. Essa estátua de pedra era simplesmente muito estranha, mas graças aos seus 1000 anos de cultivo, ele foi capaz de fazer algumas aulas. O celo da estátua era obviamente um feitiço celestial e era algum tipo de herança. No entanto, o que foi transmitido não foi poder, mas uma marca de escravo que durou por gerações. No entanto, nenhum feitiço no mundo poderia escapar da passagem do tempo. Este feitiço celestial pode ter sido extremamente poderoso antes, mas com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais fraco. Mesmo assim, se o corpo de Wang Lin não estivesse queimando, seria difícil para ele despertar totalmente. No entanto, o que confundiu Wang Lin foi que o colapso da marca não foi por causa da força que queima. Embora a força ardente tenha ajudado a empurrá-lo para o colapso, a fonte do colapso foi a própria impressão. Li Yuan olhou para a estátua de pedra e disse suavemente, "Você sentiu? Irmã Shu pode ficar tranquilo, essa impressão não vai escravizar você e vai se dissipar. Porque já foi impressa em alguém. Meus ancestrais chegaram aqui há muito tempo e quebraram a restrição com seus métodos para chegar ao topo da montanha. A partir de então, eles se tornaram escravos deste celestial. As gerações seguintes de descendentes de meus ancestrais também tiveram a marca de escravos." Li Yuan olhou para a estátua. Era como se ele estivesse resmungando, mas também falando com Wang Lin ao mesmo tempo. Li Yuan disse suavemente, "A estátua do celestial não pode ser quebrada." Ele ergueu a mão direita e pressionou a estátua. A energia espiritual celestial em seu corpo surgiu e inúmeras rachaduras apareceram na estátua. As rachaduras subiram por toda a estátua como centopeias. Em um instante, a estátua de pedra desabou em incontáveis pedaços. No entanto, no momento em que ele desabou, essas peças quebradas reformaram mais uma vez e ele voltou ao normal em um instante. "Irmã Shu, você viu?" Li Yuan se virou e olhou para Wang Lin. A expressão de Wang Lin era séria quando ele assentiu. Li Yuan soltou um suspiro amargo e disse lentamente, "Há muito tempo, minha família Li era famosa no sistema estelar de Eleaven como uma das 6 antigas famílias de cultivo. A família ativou o Dao da restrição. A cada geração, houve pessoas que passaram da primeira etapa do cultivo para a segunda etapa. A família Li daquela época estava no auge. No entanto, depois que os ancestrais da minha família entraram neste lugar, ninguém nas gerações futuras foi capaz de romper a primeira etapa do cultivo. O pico da fase tardia do ascendente era o limite. Era como se o potencial dos membros da família fosse lentamente sugado ao nascer. Além disso, até mesmo nossa expectativa de vida desapareceu lentamente. No mesmo reino de cultivo, a vida útil dos membros da minha família Li é de apenas 30% dos outros. Tudo isso é por causa da marca do escravo." Li Yuan de repente se virou e olhou para a estátua com ódio monstruoso nos olhos. O ódio foi imediatamente substituído pela melancolia, e o rosto de Li Yuan começou a se contrair. Os olhos de Wang Lin estavam calmos. Ele ficou de lado e ponderou em silêncio. Pouco depois, parecia que o corpo de Li Yuan estava sob a chuva, pois suas roupas estavam completamente encharcadas de suor. Era como se ele de repente tivesse ficado muito mais velho em um instante.
Sua mão formou muitas marcas e ele as colocou entre as sobrancelhas. Cada marca era formada por inúmeras restrições e, à medida que ficavam gravadas entre suas sobrancelhas, seus olhos lentamente recuperavam a clareza. Li Yuan deixou escapar um bocado de ar desagradável e disse amargamente: Irmã Shu, quando fico muito emocionado, fica difícil controlar a marca do escravo. Ao longo dos incontáveis anos, foi por causa dessa marca de escravo que minha família lhe declinou gradualmente. Os membros do clã morreram um a um e seus cultivos ficaram presos na primeira etapa. Eles lentamente perderam a glória do passado. Até dezenas de milhares de anos atrás, minha família lhe tinha um gênio incomparável. Ele tinha um talento muito maior do que todos os ancestrais. Ele tinha uma compreensão assustadora das restrições. Se fosse antes de minha família lhe ser marcada com a marca de escravo, ele teria se tornado a pessoa mais forte de minha família ali. Embora o cultivo deste ancestral tenha ficado preso no auge do estágio final do ascendente, seu controle sobre as restrições fez com que nem mesmo os cultivadores de segundo degrau o provocassem descuidadamente. Para quebrar a marca de escravo em minha família ali, ele usou seu tempo de vida limitado e deixou a Leaven Star System. Ele viajou para visitar especialistas em restrições na esperança de encontrar um método para quebrar a marca. No Alliance Star System, ele trocou suas restrições por um pergaminho de um poderoso cultivador. No Cloudust Star System sob o Wind Celestial Realm, ele trocou as economias da família por uma bússola. Antes que sua vida estivesse prestes a terminar, ele retornou ao Leaven Star System e voltou para a família Li. Metade dos membros restantes da família Li voluntariamente entregou suas vidas e usou suas almas para imitar a alma do Celestial para refinar uma espada de ferro. Ele usou a espada de ferro para reunir as almas, depois condensou-as com a bússola e, finalmente, a selou com o pergaminho. Quando o tempo de vida desse ancestral estava prestes a terminar, o reino celestial do trovão se abriu. Ele levou os 3 tesouros junto com todas as esperanças da minha família ali para o reino celestial do trovão. Infelizmente, não houve mais notícias do ancestral. A partir de então, minha família ali entrou em desespero e diminuiu ainda mais. Os membros da família morreram um a um. A impressão do escravo era como uma maldição naquele último ciclo de reencarnação após o ciclo de reencarnação, e minha família ali nunca poderia escapar. Até hoje, incluindo eu, minha família ali tem apenas 3 pessoas. A voz de Li Yuan estava cheia de tristeza. Ele de repente se virou e disse tristemente: não foi até 1000 anos atrás que meu pai viu a espada de ferro por acaso em um planeta de cultivo remoto. Se isso fosse tudo, não teria sido muito. Afinal, fazia muito tempo e não tínhamos como julgar se era algo que pertencia ao nosso ancestral. Mas essa espada de ferro foi refinada por metade das almas da minha família. Meu pai foi capaz de ver a raiva e a mágoa dos membros da minha família de relance. A mão direita de Li Yuan se estendeu e, depois de criar um flash de luz, um vórtice apareceu. Enquanto o vórtice girava, Zhehong apareceu com uma expressão aterrorizada. Para seu horror, seu corpo foi arrastado para fora do vórtice e jogado aos pés da estátua. A família que possuía a espada de ferro tinha o sobrenome Ji. Os olhos de Li Yuan ficaram ferozes e cheios de ódio. Se fosse nos velhos tempos, quando minha família Li ainda era forte, destruir algo como a família Ji bastaria um estalar de dedos. No entanto, agora o cultivo da minha família Li está preso no auge do estágio final do ascendente, e mesmo com a ajuda de restrições, não podemos derrotar a família Ji, que tem 2 cultivadores de segundo degrau. Vários anos depois, saí disfarçado e entrei na família Ji. Eu descobri tudo. Li Yuan olhou amargamente para o céu. A família Ji já sabia da minha identidade há muito tempo. No entanto, eles não disseram nada sobre o passado e me enviaram para o reino celestial do trovão junto com Zhehong e os 3 tesouros. Mesmo que eles não tenham dito nada, eu poderia ter adivinhado o que aconteceu naquela época, dada a minha inteligência. Os olhos de Li Yuan tornaram-se ferozes enquanto ele olhava para Zhehong e lentamente disse: hoje vim para cumprir os desejos de meu ancestral, mas antes disso, preciso de seu sangue para apaziguar as dezenas de milhares de anos de desespero que meus ancestrais da família Li sofreram. Quando Li Yuan disse isso, sua mão direita se estendeu e imediatamente agarrou Zhehong. Sua mão segurava sua testa e seus olhos estavam cheios de desespero. Ela queria dizer algo, mas no final, ela não falou. Wang Lin franziu a testa e disse lentamente: companheiro cultivador Li,
O assunto entre sua família Li e a família Ji não tem nada a ver comigo. Porque seu irmão me trouxe, aqui. Li Yuan se virou para Wang Lin e disse calmamente, eu vi a batalha do irmão Shu com aquele cultivador Yin ilusório através de minhas restrições. Um dos feitiços do irmão Shu é muito útil para mim. O irmão Shu pode relaxar, não vou pedir sua ajuda em vão. Depois que este assunto for concluído, darei a você a restrição 18 de ameixas completa junto com a restrição de aniquilação da minha família como compensação. Agora, peço ao irmão Shu que não fique impaciente, pois devo primeiro oferecer sacrifício às almas de minha família. Os olhos de Li Yuan estavam cheios de ódio profundo quando a energia espiritual celestial emergiu de seu corpo e avançou para Ji Hong como um dragão furioso. A mulher revelou uma expressão amarga, mas seus olhos estavam extremamente límpidos. Ela se esforçou para olhar para trás, para a estátua de pedra, e depois de dar uma olhada, de repente ela entendeu algo. Ela abriu a boca para dizer algo, mas no final nunca teve a chance. Seu corpo explodiu em uma névoa de sangue e cobriu a estátua de pedra. Sua alma original foi absorvida pela estátua e desapareceu. Li Yuan ponderou silenciosamente enquanto olhava para sua mão com uma expressão confusa. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro e disse, com um tom antigo, ancestral, seu familiar, Li Yuan, vai terminar o que você começou.